Eu tive, Baruch Hashem, então, estava falando para vocês, o privilégio de passar alguns dias em Curitiba. E como eu tive com o Rabino Dubravski, que está lá há 40 anos, ele é a esposa dele, e além de ser férias para as crianças, eu pude pegar um pouco de inspiração, ver o que é uma pessoa dedicada para uma comunidade, para uma causa. Está lá há 40 anos, ele contou que 40 anos atrás, quando ele chegou, você imagina como era o kasher em São Paulo, como que era em Curitiba. Ele comentou que a carne que chegava, ele comprava aqui do Moishe, muito favor o Moishe mandava para ele, uma sacola enorme, um saco de lixo, de carne moída, era 30 quilos, um pedação de carne moída, assim que chegava para ele. Precisava descongelar, cortar, pesar para vender para as pessoas que consumiam. Então, daí começava. Por muitos e muitos anos, ele tem 4 filhos, eles jantavam toda noite ovo, às vezes com pão, às vezes sem pão. Mas essa era a comida kasher. Ele falou uma das coisas que mais ajudou para ele, foi essas listas que a BDK fez. Ele falou, na época, nem o macarrão, que hoje a gente sabe, tem tantas marcas de macarrão que você pode comprar em qualquer lugar, mas não tinha alguém que foi até lá fazer a verificação. Então, até o macarrão ele precisava trazer de São Paulo. Então, nem o básico do básico ele tinha. Então, você pode imaginar, ele falou que a esposa dele, uma vez por semana, quando os filhos já eram um pouco mais velhos, não tinha escola, estudavam aqui em São Paulo, e aí a mãe vinha trazer eles na quinta-feira à noite, viajava a noite inteira, na estrada famosa, na época era bem pior do que a Baruch Hashem, agora foi bem tranquilo, e aí você nunca sabia onde estavam, onde não estavam, não tinha celular, ela vinha quinta-noite para buscar eles, trazer de volta na sexta de manhã, trazer de volta para Curitiba, e aí depois do Shabat trazia eles de volta. Você pode imaginar o que significa isso? Uma metade da tua semana está passando no ônibus, na estrada. A mãe, a esposa do Rabino Fitch, para trazer os filhos para eles estudarem Torá, para poderem ter uma escola judaica, poderem passar a semana aqui. Você pode imaginar o que significa. E aí hoje, Baruch Hashem, depois de muitos anos, ele já tem os 2 genros, as filhas casadas que estão lá com eles, ajudando. E aí ele, um trabalho muito bonito. A última vez que eu estive lá foi com a Yeshiva, mais de 20 anos. A sinagoga está bem bonita, eles têm uma mikve há muitos anos. Tinha uma escolinha muito, até razoavelmente grande. Eu perguntei o que aconteceu. E olha que bonito. Então, só para explicar o que ele disse, ele falou, eu me lembrei da passagem, uma vez eu perguntei para alguém, falei, o Bnei Akiva, como está o Bnei Akiva? Aqui em São Paulo. Ele falou, a sinagoga está fraca. Falei, poxa, né, que pena. Ele falou, que pena não, é bom sinal. Se o Bnei Akiva está cheio de gente, quer dizer que eles não fizeram um bom trabalho. O Bnei Akiva tem que mandar as pessoas para Israel. Se a sinagoga aqui está cheia, quer dizer que fez um mau trabalho. Mas que alguém me comentou, ficou na cabeça. E eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, todo mundo que começa a aprender Torá, mitzvot, eu encorajo eles a irem ou para São Paulo, ou para Israel, algum lugar que eles possam ter mais Torá, mitzvot. Ele falou, se eu guardasse todo mundo aqui para mim, hoje eu teria uma comunidade florida, judeus, religiosos, kasher, talvez restaurante. Ele falou que só em Israel eles têm 60 famílias que fizeram tchuvá com eles. Só em Israel. Tirando São Paulo, ele começou a falar de São Paulo, famílias e famílias que vocês conhecem aqui, eu entreguei agora nos nomes, a gente conhece, pessoas conhecidas aqui na comunidade, todos esses começaram lá com eles, literalmente do zero. E ele fez questão de pensar neles, não pensar na comunidade dele, no crescimento dele. E ele vai mandando as pessoas embora e ele continua lá firme e forte. Se mais alguém se aproxima, e ele encoraja ainda a pessoa para ir embora. Então é uma coisa muito, realmente dedicada à causa, não pensando no bem-estar dele. É realmente um trabalho difícil, né? Tem poucas pessoas que comem kasher, a escola deles, na verdade, é só os netos, tem uma outra criança, e quem fica um pouco mais próximo, eles despacham. Então, achei uma coisa muito, muito altruísta. Não entendi. Quem faz chuvá, ele fala que não é ambiente para você. Você precisa ter um lugar que você vai ter mais kasher, um lugar que você vai ter mais escola e educação para as crianças, principalmente. Ele incentiva as pessoas para eles crescerem, não pensando no crescimento da comunidade deles. Isso eu achei uma coisa fora de série. Ele contou vários episódios, né, ao longo dos anos, como ele viu as brachot de Hashem, mas um deles ele conta que ele saía da casa dele, andar até o lugar onde era a sinagoga, acho que era uma casinha bem pequena. E toda vez no caminho dele, ele passava na frente de uma, chama assim, casa de idolatria, e tinha lá o pastor na porta. Acho que o pastor estava procurando minhar, não sei, ficava na porta esperando a turma.
E aí esse pastor, ele cumprimentava, mas ele estava indo para a sinagoga, não estava agora a fim de bater papo. E o cara tentava sempre puxar um papo, né? Tem um rabino, um peixe grande, tentava puxar, e ele, com paciência, mas ele falou, honestamente, às vezes eu atravessava a rua porque não estava a fim de... Queria ir para a sinagoga, não estava a fim de bater papo. E assim foi por muitos anos. E o Rebbe, por muitos anos, ele incentivou que na festa de Hanukkah, não só você acender a menorá dentro de casa, mas você fazer isso de forma mais pública possível. E fazer de forma dentro do possível, junto com a prefeitura, com o governo, de forma que todo mundo possa realmente ver o milagre de Hanukkah, fazer aquelas Hanukkot grandes, acendimento. E aí ele conseguiu, primeiro que teve lá um prefeito muito famoso, o Jaime Lerner, né, que foi um governador, depois virou governador, né, urbanista, que realmente se transformou na época. Curitiba era a terceira maior cidade do mundo. Hoje já mudou bastante. Mas, assim, é exemplar, assim, a maneira, a cidade, a organização. Mas ele não foi através dele, justo naquele ano não foi através dele. Depois ele já tinha saído, foi através de um governador, era um prefeito, na época, Goi, e ele conversou com ele, explicou o milagre de Hanukkah, o milagre universal, tarará, a luz versus as trevas, a vitória da luz, tarará, explicou para ele, falou, olha, tá bom, ok, de minha parte está ok, mas quem decide isso não sou eu. Quem decide isso é o secretário do Meio Ambiente. Ok, tá bom. Então, marcou a reunião com o secretário do Meio Ambiente. Ele chegou lá, entrou na sala. Quem era? O fulano de tal. Rabino, o que você quiser, claro, com o maior prazer. Ele falou que ele é uma das poucas cidades no mundo que até hoje a Hanukkah Hanukkah se tornou uma festividade que a própria prefeitura organiza. Eles guardam a Hanukkah, eles acendem, eles se ocupam de toda a instalação das coisas, e até hoje é uma festividade que eles juntam uma das noites de Hanukkah, juntam 200, 300 pessoas em Curitiba. Aqui seria equivalente a quantos mil? Se a gente for pegar proporcional a dificuldade que tem lá né, como chama? Intermarriage, como fala? Que? Sim, sim. Mas você sabe que com o tempo, né, as coisas não é fácil você florescer como se você não tendo kasher, não tendo Shabbat, com o tempo as coisas vão se perdendo. Só para concluir uma história bonita que ele contou, ele contou assim, esse Rabino Fitch é dos tempos antigos, dos Hassidim antigos ainda, não é dos mais jovens, tem uma outra percepção, tanto é que ontem eu pedi para ele, precisava deixar uma autorização, minha filha poder viajar sozinha, voltar depois. Aí eu falei, posso usar o computador para imprimir alguma coisa? Computador, não entendo essas coisas, não entendo essas coisas. O celular consigo me virar. Outra geração. Né? Ele se preocupa com as pessoas, não com as máquinas. Então, quando ele era pequeno, então os pais dele já eram Hassidim, acho que acredito que os avós dele também. Então, quando o pai dele veio avisar o Rebbe na época que ele mesmo tinha nascido. E na época se poderia bater na porta simplesmente do Rebbe, sem marcar, sem agendar, e entrava. Então, ele bateu na porta, entrou e ele comentou com o Rebbe, olha, tive um filho. E o Rebbe, de maneira geral, nunca comentava sobre alguém que perguntava que nome que eu dou para o meu filho, para minha filha. Isso aqui é uma profecia exclusiva dos pais. Isso aqui não vou me... Era muito, muito raro. Se alguém perguntava, o Rebbe fala, isso aqui é exclusivo dos pais. Mas aí ele comentou com o Rebbe, e o Rebbe falou, imagina que você vai dar o nome, o que você acha de dar o nome Yosef Yitzchok, que era o nome do Rebbe anterior, que não fazia, na época, não muitos anos antes tinha se elevado. Aí ele falou, claro, o pai dele, né? Ele falou, não, pergunta para a esposa primeiro, vê se está tudo certo, vê se ela concorda. Aí ele voltou para casa, claro, depois uma sugestão tão direta assim do Rebbe, claro. Ele voltou e aceitou. E o apelido do Rabino Fitch, na verdade, é Yosef Yitzhak. Yitzhak em Yiddish fica Itche. E o Fei, a última letra do primeiro nome, se junta com o apelido e daí que vira Fitch. Eu não sabia, era o nome de Yosef Yitzhak. Então ele recebeu o nome do Rebbe anterior. Tá bom. Aí ele me comentou que quando ele estava na Shlichut, ele não é uma pessoa que muito, como ele disse, de arrecadar, ele não gosta assim, ele é uma pessoa mais tímida, mas faz parte do trabalho dele. E teve momentos muito difíceis, pode imaginar, na comunidade pequena.
E chegou um momento que estava realmente muito, muito difícil para ele. E ele vive com simplicidade, não é a pessoa, mas estava para os gastos mínimos estava muito difícil. E aí uma noite ele teve um sonho. E no sonho dele ele diz que apareceu para ele o Rebbe anterior ao lado dele, e ainda apareceu o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, que era o pai do Rebbe anterior. Eu falei, poxa, você foi longe. O cara foi, ele nem conheceu, mas das fotos, né, dos desenhos, das fotos. Aí ele contou, olha que bonito. Aí ele contou que o Rebbe Rashab, então, o quinto Rebbe entrou e perguntou quem é ele, quem é esse, me referindo ao Rabino. Aí o Rebbe anterior, ele falou, como assim? Ele leva o meu nome. E aí o Rebbe falou para ele, falou, eu estou vendo que você está bem chateado, está bem depressivo, está preocupado com Parnassá. Ele falou, realmente está muito difícil. E aí ele falou, então estuda o capítulo do Tânia que fala sobre justamente esses assuntos, capítulo 26. Fala sobre estar alegre, entender que tudo vem de Hashem, tudo vai dar certo. Ele acordou do sonho, e a gente tem o estudo diário do Tânia, e o estudo diário daquele dia era justamente aquele capítulo, sem ele saber, aquele capítulo que falava sobre a pessoa estar alegre, aceitar tudo que vem de Hashem, etc. E assim ele está lá, Baruch Hashem, há 40 anos, com muita brachá e muito sucesso. Realmente é uma coisa muito bonita, muito bonita. É impressionante. E você vê, e mais gente assim, você vê outras pessoas que hoje são recém-chegadas no Beit Chabad, estão aprendendo, que começam a ir de Hazan, começam um é Balcore, um é Gabá, e outro vai de Hazan, outro chama as pessoas para vir para o Minyan, mas você vê que assim, as pessoas se sentem parte realmente do crescimento da comunidade, uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. Então vamos lá. Então, acho que isso já faz parte do shiur, já é uma lição de vida. Você vê pessoas que são dedicadas a uma causa, é o maior shiur que a gente pode ter. Não precisa, a gente pode falar teorias, pode falar filosofia, mas ver pessoas que realmente vivem por uma causa, entregam suas vidas e estão lá e continuam lá. E é realmente uma coisa muito bonita. Ok, vamos lá. A gente estava... Sim. O poder não está no bolso, o poder está na alma. Isso que deu para a gente ver. Vamos lá. Então, a gente estava outros dias falando sobre um dia iluminado. A gente estava analisando alguns trechos da Tefilá. Eu queria pegar hoje com vocês um trecho que nós lemos todos os dias, 3 vezes ao dia. Que este é o trecho famoso, conhecido como Shema. A gente lê 2 vezes. Pode ter, se faz mais, às vezes o Shema se faz. Quem coloca o segundo par de Tefilin lê mais uma vez. Nos Korbanot tem mais uma leitura do Shema, como se fosse uma prévia. Mas uma que nós lemos, Ashrei, muito bom. Então, o trecho de Ashrei, Yoshvei Veitecha, que é o início de Minchá, por exemplo, aquilo que a gente fala na página 97 em Shacharit, e aquilo que a gente faz também Shacharit no início, logo depois do Baruch Shamar. Ashrei, Yoshvei Veitecha, Od Yadu Hasela. Da onde surge, por que a gente fala esse trecho, qual a importância dele? Então, como a gente fala 3 vezes, não quero analisar toda a reza, mas é um trecho que se repete 3 vezes ao dia, todos os dias do ano. Então, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho sobre esse trecho. Então, o que é o Ashrei? O Ashrei, na verdade, ele é o capítulo 145 dos Salmos. Só que ele tem alguns versículos antes e um versículo depois, que não são originalmente desse capítulo, mas a maioria, o grosso do Ashrei, é o capítulo 145 dos Salmos. Teilá de David, que começa. Certo? Esse é o Teilá de David. O Talmud em Brachot diz para a gente, todo aquele que lê Teilá de David 3 vezes ao dia, ele vai ter, garantido para ele que ele vai ter o Olam Abá, o mundo vindouro. Então, por isso, os sábios estabeleceram de tal forma que a gente vai ter ele já dentro do Sidur, inevitavelmente, já a gente vai falar ele 3 vezes ao dia. Mesmo Shabbat, Yom Tov, Yom Kippur, sempre vai acabar falando 3 vezes ao dia o Ashrei. E dessa forma, você garante que tem Olam Abá. Tá bom. Olam Abá é uma promessa boa. Né? Uma promessa boa. Por que você não diz todo aquele que... Qualquer outra mitzvah. E aqui não é nenhuma mitzvah, não é uma obrigação da Torá, nem rabínica. O que tem de especial nesse trecho? Você fala, olha, se você ler ele todos os dias, você vai ter o Olam Abá. Então, a Gemara pergunta isso. E a Gemara fala que, se você disser que ele tem a ordem alfabética, que existe, na verdade, vários poemas dentro da Tefilá. Dentro desses poemas, uma das formas
poéticas que o rei Davi colocou, ou mesmo outros trechos que a gente tem no Sidur, que foram compilados depois, na Selichot, por exemplo, eles seguem uma ordem alfabética, ou do Aleph até o Taf, ou do Taf para o Aleph, ou você tem aquilo que chama Atbash, o Aleph com Taf, o Beit com o Beit com o Shin, o Gimel com o Reish, pega a primeira com a última, e são formas poéticas de louvar Hashem. A gente sabe que as 22 letras do alfabeto não são aleatórias, elas são super sagradas, com a qual Hashem criou o mundo. Então, você seguir uma ordem alfabética dentro dessa poesia é modo de dizer, né? Não é uma poesia inventada. Estamos falando aqui realmente uma reza, um louvor para Hashem. Então, isso tem uma força maior. Então, ainda temos outros trechos, pergunta Guimarães. Existe aquele trecho, um outro capítulo dos Salmos, que ele é o Rodo da Hashem Kitov Kiladam Hasdo. Esse capítulo de Salmos, ele se louva Hashem 20 e tantas vezes. Eu não lembro o capítulo 120 alguma coisa. 4, talvez? Pode conferir depois. Esse 136. Qual é a Hersh? Obrigado. Esse é o homem. Esse é o homem. E você louva Hashem, Rodu Hashem Kitov Kiladam Hasdo. Rodu Lekel Hashemayim Kiladam Hasdo. E assim você vai louvando Hashem várias vezes. Mas lá não tem ordem alfabética. O Ashrei, ele tem a ordem alfabética e ele é cheio, ele é preenchido de louvores a Deus. Essa é a explicação do Talmud. Então, ele segue a ordem alfabética e ele louva a Deus o tempo todo, diferente de outros salmos. E por isso, quem diz esse trecho, ele é merecedor do Olam Haba. Deu para entender? Mais ou menos. Justifica? Você acredita? Tá bom. Então você vai cumprir. Então vamos tentar entender de forma um pouco mais aprofundada. O que tem a ver? O que é o Olam Haba? É porque quando a pessoa lê esse trecho, ele realmente ele tem o Olam Haba. Independente da questão do Olam Haba, vamos entender a importância desse capítulo de Salmos. O que acontece? Toda a primeira parte da Tfilá, primeira parte, vamos colocar, do Baruch She'amar, que é a primeira brachá que tem na Tfilá, até o Ishtabar, depois do Ishtabar, isso se chama Psukei de Zimra, versículos de louvores. Todo esse trecho, eles só são um esquenta, né, o aquecimento que você faz, para depois fazer as brachot do Shema, o Shema, e fazer a Amidah. Então, todo esse trecho é só para você começar a se preparar emocionalmente, intelectualmente, se concentrar, para poder, estou na frente de Hashem. Aí depois você começa a louvar, pedir, agradecer, como a gente tem na Amidah. Isso se chama Psukei de Zimra. De todo o Psukei de Zimra, o trecho mais importante é o Ashrei. E dentro do Ashrei, retiro, talvez não o Ashrei, mas o versículo mais importante de todos é o Poteach et Yadecha u'Masbiach lechol chai ratzon, que é aquele trecho que os Sefaradim costumam abrir as mãos. Os Ashkenazim, muitos costumam dar um beijo no tefilim nessa hora, que a gente fala Yadecha, as mãos, a gente dá um beijo no tefilim do braço e da cabeça, mas independente do costume, tem uma obrigação de que nesse trecho você tem que se concentrar nas palavras que você está dizendo, na tradução. O que você está dizendo? Abra suas mãos, Hashem, o Masbia, satisfaça. Shkoyach, muito bom. O desejo de todos. Você pede para Hashem, por favor, em outras palavras, dê Parnassá para todo mundo. Esse é o trecho super importante. Que Hashem, ele sustenta, na verdade, não é nem só seres humanos. Lechol chai, a todo ser vivo. Os animais também precisam de Parnassá. Então, Hashem, ele sustenta a todos os seres vivos. É isso que a gente fala. E esse é um trecho de pedido, a tal ponto que se você esqueceu de ter a Kavaná, você volta e lê ele novamente. É super importante ter a Kavaná nessa hora. E não é tão difícil que quando fala de Parnassá, você fala, opa, esse trecho de Parnassá, as pessoas já dão mais uma, já liga. Você vai abrir a mão, abre assim, abre toda, né? Para vir tudo aqui. Pega o Sidur e eu te mostro. Preciso olhar dentro. Estrada, pega o Sidur e eu mostro. Não. 42, Shacharit? Boa, ok. Boa, Fim deve ser 20. Não. 48. 48 no Sidur do Jairo Friedling. Muito bom. Números cabalísticos. Ok? Boa.
Então, na verdade, porque Benha começa no sentido. E toda vez que vem o segundo 97, eu falo. Sim. Só o primeiro. Que não sabia, também não sabia. Por que eu não anuncio? Por que o Ashrei da tarde eu anuncio? O Ashrei do final da reza eu anuncio, esse eu não anuncio. Porque entre Baruch She'amar e até depois da Midá, você não pode falar. Então, as pessoas às vezes ficam meio perdidas, mas não se pode falar. Lamento, mas não se pode falar. Eu posso mostrar para alguém até depois da Midá. Você não conversa, não fala nada. Porque é um trecho só, quer dizer, é um trecho de preparo. Aí você faz o Shema Israel, que é mais importante ainda, a Amidá, que é mais importante ainda, até lá você não pode conversar nada. Você não pode conversar nada, não pode falar. Hã? Não, só o Rabino pode falar. Não, tô brincando. O que você acha? Hã? Não, ninguém pode falar. Só se alguém está antes, está atrasado na reza, ou adiantado por algum motivo, então ele pode falar em voz alta para facilitar para os outros. Mas por isso, no Yom Kippur, pelo menos, no Rosh Hashanah, a gente tem aquelas páginas que a gente vai virando, porque tem trechos que você realmente não pode falar. Então, você não pode nem anunciar as páginas. Certo? Ok. Então, esse Poteach Etadecha é o trecho mais importante, mas aqui a gente segue louvores. A gente está seguindo um ciclo de louvores para Deus na ordem alfabética. Então a gente começa Bechol Yom Avarcheka, a gente começa com Ashrei, Aleph, depois Bechol Yom Avarcheka, Gadol, Dor Ledor, Hadar, Ve'ezuz, Zecher, Hanun, Tov, Yoducha, Kevod, vamos? Certo? Lehodia, Malchutcha, e aí a gente pula a letra Nun, a Gemara explica por quê. A gente pula a letra Nun, porque Nun é a inicial do versículo que significa Nofel. Nofel significa cair. Tem um passuco que ele diz, caiu e não se levantou novamente. Logo vou explicar. E logo em seguida vem a letra Samer. Samer, a gente fala, Somer Hashem lechol anoflim. Hashem, ele apoia todos os caídos. Então eu não coloquei o Nun de caído, mas eu logo em seguida eu coloquei, Deus apoia os caídos. E aí, Karov, Retzon, Shomer, Teilat. Certo? A gente vai seguindo a ordem alfabética até o final. Agora, o que significa Ben Olam Haba? A pessoa está garantido que ele vai ter Olam Haba. Um sentido mais simples. A pessoa, depois que falecer, ele vai ter lá um quarto presidencial, 5 estrelas reservado para ele. Ok? Essa é a forma vista para o mar. Ok? Vista para o mar. Ok. Melhor continuar. Melhor continuar. Bom, e aí, então, essa é a explicação mais simples. Mas tem uma explicação mais profunda, o que significa Ben Olam Haba? A pessoa tem Olam Haba. Quando a gente diz que a pessoa tem Olam Haba, é uma promessa para o futuro. Mas, na verdade, também é uma promessa para o presente. Qual que é a promessa do presente? O nosso mundo ele tem 2 camadas. O Olam Hazé, esse mundo assim chamado, aquilo que a gente enxerga, aquilo que é palpável, aquilo que a gente é atraído no dia a dia, que é aquilo que a gente mexe, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve. E você tem nesse mundo a camada mais profunda. Que para isso você precisa ter um olhar mais profundo. Para isso você precisa estudar, para isso você precisa meditar, para isso você precisa rezar, para isso você precisa se conectar ao espírito do mundo. Isso é o Olam Haba, o mundo que está por vir. Não o que está por vir apenas depois dos 120 anos. Aquele que está por vir é que na hora que você nasce, você está para descobrir. Você veio aqui na hora que você acorda, na hora que você nasce, você começa a berrar. Estou com fome, quero atenção, cuida de mim, me troca, e me dá. Esse é o mundo Olam Hazé. Se você ler o Ashrei, compreender a ideia do Ashrei, você vai começar a viver Olam Haba. Esse é o significado mais profundo. E aí agora a gente vai entender por que justamente esse trecho. Se fosse uma questão de mérito, então vai falar, bom, alguém que salva uma vida, tem Olam Haba. Alguém que, sei lá, fez uma mitzvah aí super grande, então vai ganhar Olam Haba. Agora, leu o Ashrei? O que significa isso? E se a pessoa fez todos os pecados, só leu Ashrei todo dia, ele está garantido? É óbvio que existe Din Vecheshbon. É claro que Deus, ele julga e da maneira mais justa possível. Não tem dúvida. O que significa que a pessoa tem o Olam Haba? Além do literal, com certeza a pessoa vai ter algo especial por essa leitura no mundo vindouro. Mas o sentido mais profundo é o seguinte. Qual que é o sentido de você louvar a Deus em todo o Aleph Beit? A poesia se torna mais bonita, mas e daí? O Aleph Beit são as letras que elas significam, elas são como se fossem os tijolos da qual o mundo é criado. Hashem, ele criou o mundo através das letras do Aleph Beit hebraico.
Bereshit bara Elokim. No início Deus criou. Aí está escrito, Vayomer Elokim, Yehior. Disse Deus, e foi a luz. Vayomer Elokim, etc. E Kavu Amayim. Deus falou que as águas se separem. O mundo depende dessas 22 letras para ele se manter. Ele foi criado com elas, e a Kabbalah explica, o Sefer Yetzirah explica, o livro da formação, que é o livro já mais antigo que a gente tem, que é o livro que foi escrito por Adam Arishon, foi passado para Noah, depois para Avraham Avinu, e etc. Esse livro explica para a gente que o mundo foi criado através das letras. Esses são os códigos-fontes do universo. Quando a gente louva a Deus usando cada uma dessas letras, em outras palavras, é eu fazer o exercício diário de começar a louvar a Deus em cada aspecto da minha vida. Se eu consigo unir todos os códigos-fontes, se eu consigo treinar a mim mesmo, o Aleph, eu enxergo Deus. O Beit, eu enxergo Deus. Em outras palavras, no meu trabalho, eu vou procurar um significado. Na hora de comer, eu vou procurar por que eu estou comendo. Na hora de respirar, na hora de olhar, eu vou estar sempre preocupado em aonde está o louvor de Hashem. Aonde está o bem oculto? Aonde está o propósito nisso? Então, automaticamente, minha vida vai ser um Olam Haba. Se a pessoa, como a gente conhece as histórias do Rabbi Akiva, mesmo nos momentos difíceis, eles conseguem enxergar, poxa, quem sabe tem um propósito aqui no que eu estou passando, você começa a enxergar a sua vida de forma mais profunda. E esse é o significado. Se a gente leu Ashrei, não uma vez por dia, 3 vezes por dia, porque do início da reza até o final já deu para se desconcentrar bastante. Da manhã até a tarde, você já se desconcentrou bastante. Ou seja, 3 vezes, que é chamado Hazaká, quando você faz uma coisa 3 vezes, quer dizer que aquilo fica firme em você. Todos os dias você reafirmar para você mesmo, eu preciso fazer a lição de enxergar Hashem em todas as áreas da minha vida. Isso é o Olam Haba. Não é um resultado, faz isso para ganhar aquilo. Trabalha para ganhar dinheiro. Trabalho e dinheiro, sinceramente, não tem uma coisa a ver com a outra. O resultado do teu Ashrei, o resultado de você enxergar Hashem em todas as áreas da sua vida, vai permitir que você tenha uma vida mais profunda. Vai permitir que você viva aqui o Olam Haba. Deu para entender? Zé? Pode? Vamos. O Ashrei, boa. Por que não tem o Ashrei no Arvit? Na verdade, originalmente, o Arvit não é uma reza obrigatória. Então, não tem um monte de coisa no Arvit. O que é obrigatório ter no Arvit é só o essencial. O que tem no Arvit é só o essencial. Por quê? O Arvit, na verdade, é o seguinte. O Arvit se chama Reshut, permissão. Não é uma obrigação de rezar à noite o Arvit, originalmente. Hoje já se tornou. Por quê? Porque as rezas são paralelas aos momentos que se faziam sacrifícios. O serviço no templo era só diurno, à noite tinha a queima das gorduras. Então, os sábios falaram, bom, tem o korban da manhã, shachari, tem o korban da tarde, mincha. À noite não tem korban, mas tem a queima. Então, vamos também rezar para Hashem à noite. E fizeram a Amidah, que a gente faz à noite também. Mas ele originalmente chamava Reshut, era permissão, não era obrigação. Por isso, inclusive, no Arvit, outro exemplo, você não tem a repetição da Amidah. A repetição da Amidah, na verdade, para quem tinha pessoas que não sabiam rezar, não tinha Sidur sequer para a pessoa poder ler transliterado, nem no hebraico você tinha, estou falando nos primeiros 1000 anos de reza, não tinha. E aí, então, se repetia a Amidah para que todo mundo respondesse amém, todo mundo pudesse fazer a mitzvah. Já que Arvit nem obrigação era, então não precisa fazer a repetição. O que mais você tem no Arvit? O Shema. A mitzvah do Shema é uma mitzvah independente do Arvit, mas colocaram ela ao lado. Tem uma mitzvah, todos os dias a gente lê Shema de manhã, Shema à noite. E aí, já que vai ler o Shema, tem as brachot anteriores e posteriores. Esse é o Arvit. E aí tem uma lenda que foi acrescentada depois, Kadish, Baruchu, etc. Mas tudo, entre aspas, são extras. O miolo do Arvit é só Amidah. Se Amidah em silêncio, esse é o Arvit. Então, por isso, quer dizer, então, não tem o Ashrei, não tem mais um monte de coisas dentro da atividade Arvit. Então, quando a gente fala de rezar, teoricamente seria dentro da reza diurna. Talvez tenham explicações mais profundas, porque não de noite. De maneira geral, Teilim a gente não lê à noite, mas isso é pela Kabbalah. Depois do pôr do sol, a gente não lê Teilim. À noite é um momento de mais severidade, e Teilim é um momento mais ligado com estar querendo despertar a misericórdia divina, essa ideia do Teilim, louvor. Então, à noite é mais um momento de Gevurah, momento de severidade. Luz é Chesed, bondade, lado direito. À noite é comparado com Gevurah.
Então, Gvurá não é maldade. Severidade quer dizer uma coisa mais, Deus nos livre, né? Deus é bem. Mas é um momento de mais Gvurá, de mais dinim, julgamento. Então, nesses momentos, não é um momento apropriado de certos estudos ou certas trechos da reza. Um deles é o Teilim. Então, só o Teilim a gente só fala depois da meia-noite, que aí já passou esse momento, já é o início agora já da, entre aspas, a vinda da manhã até o pôr do sol. Fala, Hersh. Na linguagem aláhica se chama que o arvit se chama reshut, é uma permissão. Mas na linguagem prática, o arvit já se tornou uma obrigação tanto quanto a reza da manhã, da tarde, assim, não tem mais essa... Se tornou, né, uma vez que já foi aceito, os sábios estipularam isso, se tornou uma obrigação. Originalmente, era chamado de uma permissão, mas hoje a pessoa vai falar, então o Rabino falou que arvit é mais fraco, aí eu posso dar uma pulada. Se for, não, de jeito nenhum, não tem menos importância. Originalmente, só para a gente entender a história de como foi estipulado o arvit, mas assim, no cumprimento prático, a gente deve rezar o arvit tanto quanto o shacharit, o minchá, etc. Ok? Bom dia a todos. Bom dia a todos.